uma roupa verde com alguns detalhes de pedrinhas, estatura média. Então, desde o treino passado, que estamos juntos, colocamos, né, em nosso plano de ação trienal, no nosso PAT, o objetivo central de efetivar, né, um plano formativo que atendesse à necessidade da instituição, dentro de um espaço-tempo muito limitante, como a gente já sabe, que é a rede, né? A gente sabe que precisava de mais tempo, de mais espaço, mas aí começou a discutir e chegamos, né, a um trabalho que está se formatando a contento, né? Após muitas discussões, experimentos, determinação, nós estamos começando a colocar em prática o que está posto no nosso pátio. A estratégiação das necessidades levantadas no corpo documento norteadores, como a Lei 140, que orienta, né, essas formações, tem nos ajudado a colocar em prática. O nosso objetivo hoje, nesse tema, é promover uma reflexão sobre a formação continuada dentro do contexto escolar, destacando a formação em serviço como um processo permanente, colaborativo e contextualizado, articulando as práticas pedagógicas e a gestão escolar. O minicurso aborda a estratégia formativa realizada no CEMEI, professora Maria das Graças Mota, que valoriza a troca de saberes, a reflexão sobre o fortalecimento do desenvolvimento da prática e o fortalecimento profissional no interior da instituição. O que tem nas caminhadas. Vou passar, Juliana. Passei. Juliana, pode passar. Ok. Todos conseguem observar? Não aparece para mim. Todos da sala conseguem observar? Sim. Está aparecendo já. Sim. Continuando, né? Agora passou também. Falando sobre, né, a Lei 147, que é o que nos trabalha, nos orienta, o nosso PPP da instituição e alguns outros documentos legais que vai passar agora, como o DCNEI, RCNEI. Pode passar, Juliana. Ok. Então, tendo como suporte teórico, né, a lei, PPP, os documentos legais, como DCNEI, RCMEI, BNCC, aos poucos nós estamos tendo sucesso, né, nessas ações formativas aqui na instituição. Utilizamos também como suporte teórico as orientações advindas do DEI, setor de ações e projetos. Vou passar e pegar a fala, professora Juliana. Todos conseguem me ver direitinho? Então, ok. Então, gente, como o Lígia explanou, o nosso processo de formação em serviço, ele vem embasado, né, pelos documentos oficiais que regem a educação infantil, como os RCNEI, RCMEIs, a própria BNCC, o acompanhamento do DEI na assessoria, formação das equipes, que vem contribuindo significativamente com a nossa prática. Então, aqui a gente mostrou uma pequena parte de um grande leque de documentos que orientam o nosso trabalho. E esse trabalho vem enraizado nas nossas metas. Porque aqui, dando prosseguimento, né? Quando eu compartilho a tela, eu não consigo vê-los. Mas aqui, por exemplo, essas metas e ações do nosso PAT, né? Do Plano de Ação Trienal. Juliana não está apresentando. Juliana não está aparecendo o slide. Não passou a partir do slide que eu parei. Eu acho que é a sua internet, Lígia. Todos conseguem observar? Alguém me deu um retorno? Está no slide das metas e ações. Então, sou metas e ações. Obrigada.
Pronto, no artigo 11, que compete aos diretores administrativo, financeiro e pedagógico juntos, né? Existe um inciso que diz o seguinte: é função dos gestores realizar o seu trabalho tendo como referência o projeto político-pedagógico da unidade de ensino. Então, nós elencamos como metas garantir que o trabalho dos educadores na prática reflita os fundamentos postos no PPP, né, no nosso projeto, bem como dos documentos norteadores da educação infantil. Então, quais foram nossas principais ações? Oportunizar reuniões formativas que contemplem o estudo, análise e atuação do documento, junto com o conselho escolar, cumprindo, assim, um cronograma anual pré-estabelecido. Nós fizemos um cronograma anual de formação continuada e acompanhar os planejamentos a serem executados na ação prática dos professores. Aí, no que compete diretamente ao setor pedagógico, tem um inciso que fala sobre coordenar o processo de planejamento, execução e avaliação das ações pedagógicas desenvolvidas na unidade de ensino, mantendo a integração e a unidade do trabalho escolar em todos os turnos de funcionamento. Então, qual foi a nossa meta? Avaliar continuamente as práticas pedagógicas, com feedback entre equipe pedagógica e professores. Promover formações continuadas para os professores, estagiários, equipe como um todo, com base em diagnóstico das necessidades pedagógicas. Se vocês perceberem, nós até destacamos, né, que seria justamente nesse dia a dia, nessa troca de informações dentro da nossa equipe, que a gente iria levantar quais seriam as principais fragilidades do grupo e que a gente pudesse atuar junto. Então, quais foram nossas principais ações? Promover as formações continuadas, com base nesses diagnósticos, levantados durante todo o processo de execução. Aí eu vou mostrar mais na frente uma foto que exemplifica isso, né? A importância da reunião de equipe, sentar gestão e coordenação, sempre, constantemente, para conversar sobre o dia a dia, sobre o retorno desses planejamentos. Outra ação que deu bastante certo, desenvolver o nosso cronograma anual e semanal de reuniões de planejamento pedagógico com a equipe docente, assegurando a participação de todos os professores de cada turno. Acompanhar a execução dos planos de ensino em ambos os turnos, realizando reuniões de acompanhamento semanal, revisão do planejamento estruturado pelo professor, garantindo, assim, uma coerência entre teoria e prática. Então, gente, e o inciso 5, né, que é o que também nos sustenta, propor e articular intervenções pedagógicas para melhorar o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, no caso das crianças, né? E nossa meta, realizar diagnósticos contínuos de aprendizagem, chegar junto ao coordenador pedagógico, no acompanhamento dos planejamentos semanais, realizar o planejamento entre equipe, diretiva e coordenação pedagógica, alinhado às práticas de acompanhamento e suporte teórico prático dos professores. Então, gente, aqui essa organização aqui explica como foi que nós conseguimos nos organizar. Primeiro, ter o planejamento de equipe. Sempre nós buscamos... Todos estão ouvindo? Oi. Oi? Sim, pode prosseguir. Todos conseguem me ouvir? Oi. Tá, porque ficou um barulho estranho. Tá, vou voltar para lá. Então, gente, nós buscamos sempre ter esse momento de equipe juntas. Eu, Lígia e Francleide. Sempre traçar, primeiramente, as metas, as ações a ser executadas com o grupo de professores. Como é que vai ser o planejamento dessa semana? Por exemplo, essa semana já de retorno, né? Sentamos anteriormente para planejar como seria essa semana pedagógica, o esqueleto do nosso projeto anual, o que é que a gente tem de intenção para ser organizado durante esse ano, vivido durante esse ano. Então, ter esse momento de equipe, primeiro, é de suma importância.
Eu não consigo desenvolver o meu trabalho sozinha. Eu preciso de Lígia, enquanto gestora administrativa e também professora por essência, que tem muito do conhecimento pedagógico, e Francleide também, que está na vivência, nesse acompanhamento direto dos planos das professoras, para a gente poder guiar o nosso trabalho. Então, a partir desses diálogos, dessas trocas que nós temos, nós pensamos nos momentos formativos. Nós já conhecemos nossa equipe, né? Como Lígia bem apresentou, nós temos uma certa vivência, né? Soraya falou, nós temos uma certa vivência no CEMEI, um tempo no CEMEI. Então, a partir desses temas formativos, é o que vai desembocar na prática docente, que é a formação, são as formações, é aquilo que está mais latente a ser desenvolvido com as professoras. Então, aqui é um esboço do nosso cronograma formativo. Aqui a gente visualiza cada trimestre e o que a gente pretende realizar nesse trimestre. Então, aqui são muitos temas, o público-alvo, a quem é direcionado, se é só professores, a equipe gestora como núcleo, depois funcionários, pais, responsáveis. Aí tem a importância também em que período vai ser organizado. Então, tudo isso é como um planejamento anual, né? A gente coloca no papel e vai vendo as possibilidades dessa execução. Meninas, só uma pequena intervenção. Não está aparecendo os slides, viu? Ai, perdão. Ok? Ok. Pronto. Só retomando, né? Aqui é um esboço, não é? É um esboço, né, do nosso cronograma formativo, onde nós temos aqui os temas que nós pensamos trabalhar nesse trimestre, o público-alvo, a quem se destina, se é só a professores, funcionários e pais, a importância desse tema, uma data prevista, e como vocês bem sabem, né, o planejamento desse cronograma, ele é flexível, porque a escola tem o seu movimento, né? Tem suas necessidades, que às vezes não faz com que impeça que a gente realize aquela formação naquele momento, mas está aqui estabelecido como meta para acontecer. Então, foi justamente partindo dessa troca aqui, primeiramente dentro da equipe, que surgiu esse tema ano passado, né? Trabalhar os projetos de pesquisa na educação infantil. Surgiu essa ideia. Então, foi quando nós resolvemos trabalhar com as professoras esse livro de Maria Carmen Silveira Barbosa e de Maria da Graça Souza Orne, que são projetos pedagógicos na educação infantil. Por quê? Porque nós queríamos que a educação infantil, a nossa educação infantil, que já é potente, ela também entrasse na dinâmica dos projetos de pesquisa e que a gente passasse a escutar melhor e com mais intensidade as vozes das crianças. Então, foi quando nós resolvemos trabalhar esse tema e surgiu o tema de formação continuada, que foi reflexões sobre o trabalho com projetos de pesquisa. Então, realizamos a construção do plano formativo. Aí, nesse momento, eu digo que Soraya, né, e a equipe do DEI tem uma culpa boa, porque há algum tempinho atrás, acho que na formação de 2022, 2023 e 2024, nós participamos da formação para coordenadores pedagógicos. E lá, apesar de ter toda uma experiência na instituição privada, nós sabemos que a escola pública e a escola privada, elas se organizam de formas diferentes, né? Então, aqui nós tivemos o contato sobre o planejamento formativo e nós aprendemos de essa organização que, de fato, facilitou muito a nossa intervenção com o grupo, elencando o tema, a duração do planejamento formativo, a justificativa, os objetivos, conteúdos, o desenvolvimento e estratégias, o nosso cronograma formativo, as considerações finais e referências. Então, esse esqueleto a gente colocou como, não é, Francleide? Como trabalho, assim,
realmente vivido na nossa experiência de SEMEI, e nós estamos colhendo frutos maravilhosos. Então, a justificativa, entrando um pouquinho na nossa formação em serviço, que foi a reflexão sobre do trabalho com projetos de pesquisa, teve como justificativa o trabalho envolvendo os projetos de pesquisa, né? Que é uma ferramenta poderosa para promovermos práticas mais coerentes e significativas no contexto da educação infantil. À medida que as crianças são motivadas a buscar informações e respostas para suas curiosidades, elas vão potencializando uma poderosa vontade inata de descobrir, de compreender o desconhecido. Essa busca pelo conhecimento é expressa constantemente por meio de inúmeras perguntas, mas, infelizmente, grande parte delas passam despercebidas, ignoradas por pais, professores e pelas próprias instituições escolares. Então, mudar essa realidade que a gente percebia, assim, que no SEMEI são diversas práticas, né? Porque essas práticas, elas refletem a maneira como nós fomos educadas, como foi a nossa formação pessoal. Então, existe tanto aquele professor que é bem mais próximo de ouvir o que as crianças trazem como centro de interesse, como tem aqueles que precisam de um certo suporte nosso da equipe para que isso aconteça. Então, mudar essa realidade para promover infâncias mais coerentes e que respeitem os direitos das crianças tão postos, né, pelos documentos, é fundamental e deve ser uma busca constante pela equipe docente. Então, compreender como se organiza a lógica do pensamento da criança, o que elas conseguem realizar em cada faixa etária, ou seja, respeitar suas limitações e capacidades, sobre o olhar das possibilidades, o caminho a ser percorrido pelas educadoras envolvendo a metodologia da pesquisa. Como estimular as crianças a serem verdadeiras exploradoras, são a real busca dos seguintes momentos formativos. Então, a gente queria potencializar ainda mais práticas que já eram muito boas, mas a gente precisava sistematizar e que elas compreendessem como era que se trabalhava com projetos de pesquisa. Então, a gente se propôs a estudar juntas, né? E sempre deixando bem claro que não é porque a equipe vai saber mais, a equipe vai aprender junto com os professores. E os momentos formativos, gente, foi maravilhoso. Foi uma troca. Ontem, a palestrante, ela falava sobre isso, que ela aprendeu muito mais com os professores que estavam na base, no interior da sala de aula, do que em outros momentos, né? Durante formações. Não que não seja importante, é de extrema relevância e importante. Mas a troca com o outro, ter esse momento junto, de reflexão, de conversar mesmo sobre o que está dando certo, o que não está dando certo, o que eu consegui na minha sala, o que eu não consegui, vendo que o outro é capaz de fazer também, isso foi extraordinário na nossa prática. Então, os objetivos... Oi, gente, alguém falou? Posso seguir? Sim. Os objetivos da nossa formação: capacitar nosso corpo docente para desenvolver projetos de pesquisa na educação infantil, refletir sobre práticas pedagógicas e a importância da pesquisa para melhorar a qualidade do ensino, desenvolver habilidades para observar, registrar e analisar os processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Foi como eu disse, nós temos um grupo potente, mas a gente percebia que era um grupo que precisava documentar e sistematizar toda aquela riqueza que estava acontecendo dentro da escola. Então, nós nos propomos a estudar cada capítulo do livro de uma forma gostosa, de uma forma que não fosse cansativa. Então, nós elencamos, né, capítulos do livro para estudar. O primeiro, o que é a metodologia através da pesquisa. Então, aqui a gente pode ter contato lá no início, quando surgiu aqui no Brasil, com a Escola Nova, a questão da pedagogia de projetos, quem foram os precursores, até chegar a Madalena Freire, né? Então, assim, elas foram tendo contato com essas mudanças que estavam acontecendo no mundo e o que acontecia aqui no Brasil. 2, como estruturar um projeto de pesquisa. Eu acho que esse tema 2 foi a cereja do bolo
quando nós trabalhamos a cereja do bolo e juntas nós escolhemos a nossa forma de projetar, porque nós sabemos que existem diversas possibilidades de construir um projeto, mas a gente escolheu juntas qual seria a melhor forma para nós, né? 3, como documentar o processo de pesquisa. 4, diferenças de projetos na creche e na pré-escola, porque os projetos na creche, né, crianças de 1 aninho, berçário, 2 e 3 anos, têm uma maneira particular de demonstrar o seu centro de interesse, diferente das crianças na pré-escola, que já conversam, dialogam, e os porquês estão lá aflorados. E a avaliação desse processo. Foi o que envolveu esses conteúdos gerais, foi o que envolveu o nosso tema de nossa formação continuada. As principais estratégias, a leitura dos capítulos do livro que eu falei para vocês, Projetos Pedagógicos na Educação Infantil, o compartilhamento de experiências com projetos, nós resolvemos compartilhar experiências exitosas que aconteceram conosco, mas a gente não disse isso a princípio. E com o passar dos momentos formativos, foi que as professoras foram percebendo, aquela experiência que vocês leram lá no início da formação, foi com vocês? Eu disse, foi, deu certo. A estruturação dos projetos de pesquisa, que é o nosso sonho, e nós sabemos que cada professora, como as crianças, como nós, temos um tempo, um ritmo diferente de aprender, e a gente precisa respeitar isso, né? A estruturação dos projetos de pesquisa junto ao corpo docente foi das nossas estratégias, e isso aconteceu, gente, dentro dos momentos de planejamento, nós vamos mostrar para vocês. Construir possibilidades de registros sobre as experiências relacionadas aos projetos de pesquisa construídos com as professoras e as crianças. A importância da pauta formativa foi outra coisa que a formação do DEI conosco, né, equipe pedagógica, tratou sobre uma pauta formativa que fosse envolvente, que fosse chamar a atenção das professoras. Então, como a gente estava trabalhando projetos de pesquisa, nós pesquisamos ícones e várias coisas, assim, palavras-chave que se remetessem à pesquisa. Então, surgiu essa pauta formativa. Quem é curioso, descobre. Então, nessa parte de quem é curioso, descobre, nós entrávamos com a leitura de leite. A leitura de leite e os momentos de acolhida sempre envolvia uma experiência de pesquisa. E isso nós fomos pesquisar livros e relatos, várias experiências que contassem projetos que estavam, como os projetos nasciam, por que eles nasciam, tudo como uma forma de ir trazendo essa vontade com as professoras. O outro ponto, descobrindo com a pesquisa. Esse era o momento da retomada a respeito das discussões travadas anteriormente, porque sempre o momento formativo que existiu, ele deve ser relembrado, não é? Depois, pegue sua lupa, que era o momento da continuidade do estudo formativo, era quando a gente ia, bora lá, vamos avançar, vamos aprender mais. E o nosso diário de bordo, que era a forma avaliativa de sentir, de documentar como tudo estava acontecendo, né? Como é que o grupo estava sendo receptivo ao que nós estávamos propondo, que eram os encaminhamentos propostos a partir da nossa dinâmica formativa do dia. O diário de bordo tanto registrava como foi aquele momento de formação, e ele também acabava sendo um instrumento formativo para a nossa equipe, para dizer assim, pronto, a gente está indo no caminho certo. Então, antes de começar os momentos formativos, nós também trabalhamos a importância de preparar os ambientes de estudo. Quando nós estamos no planejamento com as professoras, na educação infantil, nós falamos muito sobre acolhimento, né? O momento da acolhida, ele deve ser planejado, ele deve ser intencional, ele deve envolver as crianças. Então, nós estávamos aqui, essa primeira imagem, são nós três juntas, né? Somos nós três juntas, eu, Lígia e Fran, planejando, arquitetando como seriam esses momentos formativos. Aqui
quando a gente fala, né, de contextos e possibilidades, aqui, nossa salinha de coordenação e sala de professores e barra sala de AEE, porque é uma sala, gente, compartilhada. Então, é uma sala pequenininha, mas a nossa vontade de aprender juntas, eu digo que era gigante. É gigante, né? Então, mesmo nesse momento, assim, nesse lugar que era imprensadinho, colocava lá várias cadeiras, nós nos propomos a usar esse espaço, que era o espaço que nós tínhamos, né? No horário de 11 ao meio-dia, de meio-dia a 1 da tarde, né? Colocando lá como meta para acontecer. Com o passar do tempo, nós vimos que a gente precisava de fazer dinâmicas, porque a professora passou o dia todo com a criança, com as crianças, envolvida em muitos contextos, e a gente sabe, gente, que no final de horário, não é todo mundo que está ali liberto, assim, pronto para aprender. Então, como professoras que nós somos, a gente precisava envolver também, envolver o nosso professor, chamar a atenção dele. Então, aqui em cima vocês vão perceber que existem uns móveis de lupas gigantes, né? Para se remeter à pesquisa, né? A pesquisar. Eu estou lá investigando. Aqui também é um exemplo de um momento formativo que nós colocamos uma caixa. Dentro dessa caixa tinha um espelho, né? Que dizia assim: não se aproxime, cuidado, não se aproxime. Só que a gente queria realmente chamar a atenção do professor para poder olhar lá dentro, né? Aí esse dia foi até interessante, que existia a filha de uma professora também com ela nesse dia, ela foi a primeira a ir olhar. A curiosidade inata das crianças, né? Chamou a mãe também para ir olhar lá dentro. Aí lá dentro tinha uma mensagem, né, reflexiva e dizia assim: parabéns, professor, continue sendo investigativo, né? Assim, é uma forma de brincar. Mas aqui a gente já passou para um outro ambiente. Possibilidades por quê? Porque a nossa necessidade de ter uma dinâmica, de mexer com elas, para dar aquela envolvida, aquela estralada nos neurônios, e dizer assim, pronto, eu estou aqui nesse momento para vocês. Então, era promovendo brincadeiras, dinâmica. Isso era gostoso, porque elas diziam até assim, ai, meu Deus, é ótimo quando começa assim. E quando a gente não começava, elas sentiam falta, e a gente retomava, começando com uma brincadeira e uma dinâmica. Então, preparar o ambiente também é importante. Aqui é uma sala, Francleide? Oi, Fran. Aqui era uma sala que, de manhã, o contexto, quando a gente mudou da sala dos professores para cá, essa sala ficou sem aula pela manhã, não foi isso? Foi. O contexto, né? Então, a gente já aproveitou essa situação, né? E já puxou os momentos formativos para essa sala, que era mais ampla, tinha um ar-condicionado, já saiu do apertinho, mas sempre garantindo os momentos formativos. Seguindo, aqui, ó, acolhidas diferenciadas era importante também, nós colocamos aqui, ó, atenção, cuidado. Aí lá dentro tinha, não sei se aqui é o vídeo, não. Pronto. A organização também de slides, porque nós pensamos assim, depois de um turno de trabalho, né? No caso das professoras da manhã, depois de um turno de trabalho, seria muito cansativo ler um capítulo inteiro com as professoras. Então, o que é que nós nos propomos? Nós nos propomos a ler, a resumir, a trazer as principais informações que trazia aquele capítulo e apresentar de forma prazerosa, né, com elementos, através de vídeos, de fotos, aquela essência que aquele capítulo trazia, mas sempre deixando a importância de ler o livro, de ler aquele capítulo. Nós compramos o livro, esse livro está no CEMEI para consulta das professoras, nós digitalizamos alguns capítulos e compartilhamos o PDF entre elas, né, entre as professoras. Então, cada momento formativo, está aqui a pauta formativa, tá vendo? Nós procuramos elementos, um caderno para registro, né, o clipezinho, para poder envolver os professores. À tarde também é outro contexto, a maioria das professoras vem de outra instituição, vem de outras cidades. Então, esses foram grandes desafios, que eu acredito que não é só no nosso CEMEI, mas muitos CEMEIs passam por isso,
Mas é aquela história, todo mundo chegou de 12h10, 12h15, fica lá envolvida, né? Nós percebemos que o interesse das professoras foi se tornando muito bom, porque a gente percebia que tinha professores que deixavam para almoçar depois, né? Então, a gente segurava um pouquinho, ali, de repente, uma situação em particular, a turma, a professora terminar de almoçar. E por quê? Porque a gente percebe, a gente precisa valorizar esse centro de interesse, que os professores estão ali por isso, né? Acaba sendo ainda muitos contextos, né? Muitas situações que impedem. Às vezes, tinha momentos que professoras não conseguiam chegar, mas as professoras que chegavam, a gente garantia esse momento formativo. E fazia o possível para retomar com aquela professora, aqueles professores. Oi? Oi? Posso seguir? Eu preciso que alguém fale, gente. Pode, Juliana. Pode seguir. Então, sua luta, tá vendo? Os slides eles foram organizados de forma envolvente também, para chamar atenção. Nosso diário de bordo, o momento do diário de bordo. Está ali o caderninho amarelo, né? A importância da avaliação dos encontros formativos. Então, através do diário de bordo e Google Forms, foram as duas estratégias que nós escolhemos para poder sentir como é que estava sendo esses momentos formativos. Então, a gente perguntava, depois desse momento, você se sente mais confiante para trabalhar com projetos de pesquisa? E a cada sim, gente, que a gente escutava, a gente vibrava. Parecia que foi uma notícia, assim, que veio extraordinária. Você foi convocada no concurso, alguma coisa assim, sabe? Franklin, que é eufórica, que o diga, né? Então, a gente perguntava se os professores estavam se sentindo mais encorajados. Por quê? Porque nós estávamos fazendo todo esse movimento para trazer para eles experiências que aconteceram até conosco e que foram dando certo, né? Então, no Google Forms, a gente perguntava como é que foi o dia hoje. Aí tinha a professora que dizia assim, para mim foi cansativo. E a gente parava para pensar quais foram as nossas principais estratégias de hoje. Poxa, aí tinha momentos que a gente dizia assim, poxa, Fran, Lígia, até eu fiquei cansada, então vamos dinamizar mais o próximo encontro, porque nós não queríamos deixar de perder a atenção das professoras. Com o passar do tempo, à medida que nós fomos avançando nos momentos formativos, e as professoras foram também se permitindo a trabalhar dessa forma, nós fomos inserindo a própria experiência do CEMEI nos momentos formativos. Então, nós começamos a compartilhar essas experiências. E à medida que a gente foi fazendo isso, foi encorajando ainda mais outras professoras para isso. Então, nesse tema aqui, né, nesse slide aqui, algumas questões relevantes na prática com projetos. Aí falava assim, o estagiário de sala tem voz e vez junto às crianças. Sua ação se expressa no modo como sai em busca de materiais para subsidiar as crianças, no envolvimento curioso que se manifesta quando participa da leitura de textos e dialoga juntos a criança e professora. Nessa experiência aqui, gente, nessa imagem, essa professora, a professora Silviane, estava trabalhando no projeto Caranguejo, curiosidade sobre o caranguejo. E a estagiária dela, estudante de pedagogia, é moradora do bairro de Igapó, ela mora próximo ao Beira-Rio, e a família dela trabalha com pesca. Então, ela foi mostrar, na prática, como segurava um caranguejo, os cuidados que os pescadores tinham para poder não ser ferido pelo animal. Então, isso foi, assim, de extrema relevância dentro do projeto da professora Silviane, e quando nós estávamos lendo o livro, que tocou nesse assunto, eu disse, pronto, Franklin, pega a faca, pega o queijo, coloca aqui como um exemplo, e isso foi motivando, e a gente percebia que cada vez mais outras estagiárias também participavam dos momentos de pesquisa das professoras. Aqui também, outra experiência, né, assim, é a mesma experiência, mas assim, que a gente colocou aqui para exemplificar, que também a outra estagiária também tem experiência com pesca. Então, elas foram, basicamente, aproveitadas na discussão sobre esse projeto envolvendo caranguejo.
E assim, e fluiu, teve muito pano para as mangas, né? Nessa experiência com caranguejo. Aí tem aqui, ó, é importante que a professora também propicie a abertura para que o estagiário também possa interagir durante a desenrolar das ações de projeto. Então, era colocando a importância do estagiário participar e colocando isso na prática, porque isso estava acontecendo dentro da nossa escola. Então, a partir de todo esse momento formativo, o nosso CEMEI, que já tinha movimento, se tornou mais movimentado ainda. E aqui, gente, foi a imagem, que eu acho que essa imagem, ela foi um marco para a gente, para a equipe, para mim, para a Lígia, para a Francleide. Uma professora colocou assim, objeto de pesquisa, não mexam na aranha, professora Jussiara. Se vocês observarem, aqui próximo ao pneu, né? Aqui é um jardim que nós temos no CEMEI, e nós temos alguns pneus também com plantinhas, né? E aqui, bem, eu acho que eu estou com o ícone do mouse mostrando, tem uma aranha bem fininha. Essa aranha, gente, passou semanas aí. E o medo das crianças era alguém da limpeza retirar a aranha daí. Então, as crianças pediram para a professora colocar uma mensagem. Essa turminha era uma turminha de nível 2, crianças de 3 anos, que estavam preocupadas com a aranha, com medo da equipe de limpeza tirar a aranha daí. Então, a professora foi e deixou a mensagem para que ninguém mexesse na aranha. E isso, minha gente, foi pulos de alegria para a gente, foi um marco, né? Foi quando começou esse momento, esse movimento de projetos na nossa escola. Então, surgiu projetos de pesquisa, camaleão ou iguana? Nós temos uma iguana que mora aqui perto do CEMEI, que volta e meia ela aparece. Então, as crianças começam... Essa mesma turminha aqui, que é a turminha da aranha, que colocou lá a mensagem sobre a aranha, começou a se perguntar. Uns diziam assim, isso é uma iguana, porque os pais diziam, né, que é iguana, e outros diziam, não, isso é um camaleão. Aí foram estudar a diferença de camaleão e iguana. Depois surgiu, aí teve esse, né, curiosidade sobre o caranguejo, que foi a professora Silviane. Nós temos até um link aqui que tem a apresentação desse projeto. Quem se interessar, nós temos também como divulgar esses materiais no nosso Instagram também, do CEMEI Graça Mota. Nós também compartilhamos algumas experiências de pesquisa. Vocês podem ir para lá também, gente. Aqui foi um cartaz criado com a turma do nível 4. Aviso, projeto de pesquisa, curiosidade sobre caranguejo. Convidamos as famílias para juntos fazermos a experiência de devolver os caranguejos para o seu habitat natural. Eles estudaram o caranguejo, a importância do caranguejo na sobrevivência das pessoas, né, dos pescadores, a culinária, a importância na culinária, assim, tudo que ia aparecendo de curiosidade foi sendo trabalhado. E eles chegaram à conclusão de que a gente não podia criar um caranguejo no CEMEI. Então, eles decidiram soltar os caranguejos, lembra da estagiária que fazia parte também desse processo de pesquisa, que trouxe os caranguejos, estudando juntas, elas descobriram que o caranguejo ele não pode ser criado, ele tem seu habitat natural. Então, todos resolveram soltar esse caranguejo lá no rio, e nós convidamos as famílias para esse momento, né, de soltura dos animais. Então, aqui foi o projeto Grande Esperança. Só um minutinho. Teve um dia que ficou 70, ele ficou passando mal. Aí o suor dele vem. Aí você pode morrer toda hora. O microfone ligado. Foi suspendeu. Juliana. Perdão. Juliana, toma uma aguinha, porque Francleide continua. Toma uma aguinha, Ju, Francleide pega daí. Pronto. Bora, Fran. Nossa experiência. Eu não tenho compartilhado. Estamos na do Grilo Esperança. Ah, perdão, que ele saiu também, sozinho. Acho que foi alguma oscilação da internet.
Ok? Só um Tudo minutinho. bem, gente? Bom dia. Meu nome é Francleide. Eu sou uma mulher branca. Todos me ouvem? Sim. Sou uma mulher branca, de rosto pelado, cabelos pretos, uso óculos e no momento estou vestindo uma blusa com listras azuis e branca. Primeiramente, é um prazer estar aqui, poder compartilhar parte de nossa vivência do CEMEI, a nossa vivência formativa, né? Que sempre foi um desejo nosso, desde quando éramos professoras, ainda em sala de aula, porque Juliana e eu sempre trabalhamos projetos de pesquisa nas instituições a quais passamos. E a gente queria garantir essa prática aqui no CEMEI também. Mas, enquanto professora, a gente não teve essa oportunidade, a não ser na nossa própria sala. E quando nos surgiu a oportunidade de trabalhar juntas na gestão, a gente chegou a essa conclusão toda que Juliana já explanou anteriormente, de que, em meio aos planejamentos, a esse ciclo, né, que eu chamo desse movimento planejamento, diagnóstico, escuta das professoras, e a gente foi observando qual era o desejo formativo também da instituição, então a gente pôde colocar o nosso desejo também em prática. E esse histórico formativo que a instituição traz, ele não é só o projeto de pesquisa, né? E a gente sempre discute isso enquanto equipe, que o tema formativo ele pode ser qualquer um, que surja da necessidade da prática e da ação pedagógica dos professores. Então, nós iniciamos, desde que começamos a fazer as formações junto ao DEI, com Soraya, com Andréia, né? Elas vêm nos ajudando a abrir a nossa mente ainda mais e dar potencialidade à nossa criação nessas formações, a ajudar a sistematizar essas formações. E aí a gente já fez uma formação anterior sobre sala de leitura, né, que nem conseguimos concluir, porque são esses os desafios que esses momentos tão curtinhos nos traz. Então, a gente fez uma formação também sobre sala de leitura, e este ano veio essa formação que Juliana já colocou aí, tão brilhante. Então, o tema era esse mesmo, entre possibilidades e contexto, com todos esses desafios que Juliana colocou aí, a questão do horário, das professoras chegarem à tarde, sempre com um pouquinho de atraso, mas mantendo aquele interesse, porque é uma troca. Não só uma troca de conteúdo e teoria, mas uma troca de desejo também, né? E a gente notava esse desejo também da equipe, essa motivação da equipe, e foi dando certo até chegar a esse resultado que vocês estão vendo aí. Então, todos esses projetos... Alguém está falando? Pode continuar, Fran. Todos esses projetos foram surgindo paralelamente às formações, então isso nos trouxe uma felicidade grande, porque a gente estava vendo na prática os resultados formativos, né? Então, o projeto do Grilo Esperança surgiu aqui no refeitório, quando um grilo começou a passear aí pelo refeitório, as crianças perceberam, levaram para a sala, e depois ele apareceu, infelizmente, morto, e levaram para a sala também, investigaram com a lupa. E, de acordo com o que a gente ia orientando nas formações, as professoras foram criando aqueles cartazes, né? O que queremos saber, o que já sabemos sobre o grilo, que nome, será que o nome é esse mesmo? Por que tem esse nome? Aí foi surgindo o questionamento, o que queremos descobrir? E, no final, o aprendizado, né? O projeto só termina quando ele é respondido. Então, as crianças iam respondendo esses questionamentos, e aí veio o... Então, aqui, gente, como o Fran estava falando, né? À medida que nós estávamos estudando juntas, né, esse processo de pesquisa, de ser esse professor
mediador, pesquisador, foram surgindo essas experiências simultaneamente à formação. Então, foi inserido na prática das professoras, como o Fran falou, as perguntas norteadoras do projeto, né, que Maria Carmen Silveira trazia isso, né, na essência. A gente precisa ter esse olhar aguçado. Então, o que sabemos, né? No caso aqui do Vila Esperança, né? O que sabemos sobre o Vila Esperança? O que descobrimos sobre o Vila Esperança? Então, quando essas respostas eram encontradas, o projeto ia se encerrando. Mas, ao mesmo tempo que, nos momentos formativos, nós aprendemos também que um projeto puxa outro projeto. Então, nessa experiência, houve professoras também que já terminavam um projeto de pesquisa com outro na agulha, porque perceberam essa vontade, esse interesse das crianças no dia a dia. Então, projeto Um Mundo de Diversidade, conhecendo um pouco sobre a África, foi outro projeto trabalhado pela mesma professora Aline, porque foi outro gancho que ela encontrou nesses diálogos. Então, nós temos aqui algumas experiências. Aqui, nessa primeira imagem, tem as crianças fazendo a experiência da erupção de um vulcão. Meu Deus do céu, essas crianças chamaram várias pessoas do CEMEI, outras turmas, para assistir o vulcão entrando em erupção. Isso foi mágico para a gente também. Algumas brincadeiras africanas. Então, gente, tinha dia que a escola, nós não sabíamos para onde ir, na verdade, porque nós queríamos estar em várias salas ao mesmo tempo. Porque tinha uma turma lá fazendo brincadeiras africanas no pátio, tinha outra turma com oficina de argila dentro da sala, e nós acolhendo ao mesmo tempo os pais para poder ir para aquela sala, explicar um pouquinho daquela dinâmica, depois voltar, assistir um pouquinho as outras turmas que estavam brincando de brincadeiras africanas. Então, foi um movimento assim, muito gostoso que nós vivenciamos no CEMEI. Apareceu também o projeto A Cápsula do Tempo. A professora, no início da formação, resolveu, junto com as crianças, a perceberem o seu crescimento. Então, fizeram a ideia de planejar a cápsula do tempo. Como marcar o tempo. Eles queriam perceber como era que o tempo passava. Então, teve o projeto A Cápsula do Tempo, que eles colocaram o tamanho que eles tinham naquele momento, o tamanho do calçado, o que eles gostavam de fazer no início do ano. E lá no final do ano, eles iriam perceber o quanto cresceram, se eles ainda gostavam daquelas mesmas coisas que gostavam no início do ano. E, no final, a família foi convidada para abrir essa cápsula e perceber essas diferenças, né? Essas mudanças que aconteceram. Houve também projetos de pesquisa, as frutinhas do parque. Essa experiência aconteceu com o nível 1 integral, né? As frutinhas do parque. Das frutinhas do parque veio o projeto Areia, projeto Formiga, um sendo emendado no outro, né? Assim, um puxando o gancho para o outro. Aqueles brincando no meio, né? Explorando o jardim aqui na esquerda, essa foto central, brincando na caixa de areia, a nossa caixa de areia improvisada, tá, gente? E também observando os bichinhos da areia, né? O que existia na areia. Aqui, ó, projeto quando surgiu a areia, eu achei interessante, no envolvimento das famílias também, a professora teve a ideia, junto com as crianças, de coletarem uma amostra da areia do quintal de cada casa. Uma da atividade de casa envolvendo as famílias, tornando a família responsável por isso, era trazer uma amostra da areia para eles observarem a densidade, se era uma areia fininha, se era grossa. Então, os pais trouxeram num potinho de geleia, outros trouxeram num potinho descartável, mas no endereçamento da atividade tinha, assim, as orientações de como se coletar essa areia, porque também nós sabemos que existe outras questões que permeiam também a utilização da areia, né? Mas nós estamos mostrando um pouquinho desse movimento que aconteceu no CEMEI. Projeto de pesquisa, as formigas. Esse projeto, Frutinhas do Parque, Areia e Formigas, foi da mesma turminha, a turminha do nível 1B integral.
né? Que eles estavam também algumas imagens da produção de um formigueiro feito com papel, porque eles foram lá, observaram na prática como era para poder projetar do mesmo jeito. A literatura envolvendo também a temática de pesquisa. E nisso, nos momentos de planejamento, as professoras entram em contato com a professora da salinha de leitura para poder proporcionar os momentos de leitura também voltados para a temática. Tinha um momento de leitura deleite normal para viajar, para poder entrar no mundo da imaginação, mas também a leitura associada àquele tema que elas estavam trabalhando no momento. Posso prosseguir, pessoal? Sim. Pode sim. Tá. Fran, você está aí? Fran não voltou. Não voltou? Acho Eu que foi não percebi ela volta, a retorno dela, não. Já mandei mensagem para o privado dela. Tá, eu acho que foi a internet, alguma coisa relacionada à internet. Então, vou seguir. Projetos de pesquisa, a bananeira. Minha gente, olha, essa turma também do nível 1B, integral. Como eu disse a vocês, né? Um assunto puxa o outro, que puxa o outro. E assim, as crianças explicaram no final desse projeto que, infelizmente, nós não iríamos comer a banana dessa bananeira que estava sendo plantada, né? Uma das professoras dessa turminha é de Ceará Mirim, e ela se propôs a trazer a bananeira para plantar, né? A muda da bananeira para plantar. Então, eles estudaram a bananeira de uma forma que eles entendessem, né? Não assim, um projeto de pesquisa, não a nível de fundamental, mas como é que a bananeira nasce. Eles descobriram que não existe semente de bananeira, a banana vem de outra bananeira, né? Então, que especificamente, a gente chama de fruta, então a gente diz, embora não seja uma fruta, né? Mas a gente chama de fruta para eles, porque é o que eles conseguem compreender nesse momento. Então, foi muito gostoso essa vivência desses projetos, e a bananeira está lá, pertinho da caixa d'água, que é um canto úmido, porque a bananeira precisa de local úmido. Então, eles entendem que a areia não pode ser seca, tem que ser uma areia molhada, sempre molhadinha para a bananeira poder crescer. E a bananeira está crescendo, tá, gente? Essa turminha é do nível 1, mas eu acho que a banana dessa bananeira, eles só vão comer lá no nível 3, por aí. Então, houve também um projeto no berçário, projetos de pesquisa entre cores e sabores. Aqui foi uma experiência do berçário em que nós fomos visitar uma quitanda, né? Para eles perceberem outros cheiros, né? E também nós conversamos, também fomos na frente, conversamos com o dono da quitanda, que ia fazer umas comprinhas lá também. Então, assim, foi um momento muito gostoso do berçário. Nesse dia, as professoras do berçário, as gestoras, coordenadoras, todo mundo de mãos dadas para essa visita acontecer. E assim, gente, esse era o ponto que Fran queria muito. Ai, que bom, voltou? Francleide? Voltei, mas voltei pelo de Lígia, não deu. O meu realmente bugou lá e não deu certo. Eu acho que você já falou, né, de todos os projetos. Sim, eu dei andamento aqui aos projetos, estou no gráfico. Você chegou bem na hora. Muito bem. Pronto, bem na hora, então, vamos para o gráfico. Gente, aí tem uma representação, como eu tinha dito, né, que a gente, enquanto professora em sala, a gente realizou alguns projetos. Ano passado, ou o ano anterior, né, 2024, a gente tinha o nível 4, que aí eu era professora, e lá realizamos 2 projetos de pesquisa, certo? No slide seguinte, 2025, aí vocês vão visualizar aí. Já passou, Ju? Já. Porque aqui está demorando um pouquinho o retorno do slide. Pronto. Aí, de 2025, vocês vão perceber que praticamente todas, apenas 2 turmas não realizaram o projeto de pesquisa, também diante de algumas circunstâncias, de alguns contextos, né, que eram professoras
houve muita troca de professor, seletivo que saía, efetivo que chegava, e não conseguia dar aquela continuidade, né? Mas, e aí, nesse gráfico, a gente não quer mostrar exatamente a quantidade, né? Embora a gente perceba que na turma de nível 1B foram desenvolvidos 4 projetos. Eu acredito que Juliana já deve ter detalhado esses projetos, que é aquela turminha que projetou a areia, a frutinha do parque, a formiga, a bananeira. Então, o que é que a gente percebe nisso aí? É uma turma de crianças pequenas, né, que o centro de interesse ele é geralmente muito rápido, mas que o grupo de professoras também dessa turma eram 3 professoras, uma passava o dia todo e as outras 2 meio expediente cada uma. Então, a gente, dentro do contexto dessa turma, a gente percebe que eram um grupo de professoras maiores, que incentivavam uma a outra, pensando sobre, né? E elas tinham capacidade rápida de dar essa continuidade, de perceber, de realmente escutar essa criança tão pequena. E daí teve essa quantidade de projetos, mas também de muita qualidade. Isso não significa dizer que lá nas turmas de nível 3B, do vespertino, né? A turma que fez o projeto sobre a cápsula do tempo. Foi um projeto que foi só mas foi um resultado belíssimo. Um projeto que durou todo o ano. Então, e que dentro do próprio projeto, com crianças numa faixa etária maior, ela foi dando esse link, ela foi fazendo esse link quando surgiu lá as fotos de homens e mulheres, homens e mulheres, aí as crianças colocaram foto de criança, foto de bebê, então isso deu aquele conceito de tempo, e aí a professora pôde explorar muita coisa dentro desse projeto, um só, mas também de muita qualidade, e que não deixou de aguçar esse lado da pesquisa, né? Aí no próximo slide, vocês vão perceber que a gente dá um destaque aos projetos de pesquisa e à inclusão. Então, a gente percebeu que, com a culminância desses projetos, já passou, Ju, slide? Que traz um pouquinho. Já sim. Pronto. Já. A gente vai perceber que essa forma da gente culminar o projeto dentro da sala de aula, naquela particularidade com a família, deu liberdade para a criança, com as necessidades específicas de educação, ela conseguir se sentir mais segura. Claro, todas, né? Mas essa criança, ela conseguiu expressar coisas que antes ela não expressava, quando era naquele grande evento que a gente costumava fazer no final de ano, juntando todas as turmas, cada turma apresentava seus projetos do ano todo, era aquele aglomerado de atividades, que é válido, claro, a gente sempre fez, é muito válido, mas que a gente repensou e passou a fazer dessa forma, o que tornou muito mais aconchegante, mais intimista essa relação com a família. E aí essa criança ela ficou mais calma, mais tranquila, ela revelou expressões que antes a gente não percebia, isso tudo na sala, nas apresentações, na expressão da fala, não só da apresentação musical, mas até na forma de apontar o que ela tinha feito, né? E a gente percebeu isso e foi muito gratificante poder incluir mais, tornar-se mais inclusivo. É uma avaliação muito positiva que a gente fez. O exemplo das crianças permitiram participar nas apresentações foi isso que eu já falei. No próximo, aí a gente vai ver os desafios que a gente teve no percurso. O tempo formativo rápido, que era de 1 hora, como a gente já falou algumas vezes aqui, 1 hora, né? Mas a professora sai de 11 horas da turma? Não sai. A gente calculava assim, Ju, vamos planejar essa pauta formativa em 40 minutos, porque a gente sabe que é 10 minutos para a professora chegar lá
e vamos planejar dessa forma. E assim a gente fazia. A necessidade de organizar em 2 dias seguidos para não perder o foco com as professoras. Então, quando não dava tempo, porque a gente planejava em 40 minutos, mas o assunto às vezes era tão bom, tão que aí a gente dizia, não deu hoje. Então, meninas, combinado para amanhã, quando a gente fazia na quinta, na sexta, a gente se encontrava de novo para concluir essa pauta formativa. O tempo de qualidade para conseguir documentar o processo de pesquisa. Então, a gente começou a perceber, agora que eu estou vendo o slide, o tempo de qualidade para prosseguir, para conseguir documentar o processo de pesquisa. Esse é um desafio que a gente traz hoje, né, na nossa prática, porque aí agora a gente percebe que as professoras estão com essa vontade de documentar, mas vem novamente esse desafio do tempo, que a gente só tem 1 hora, né, após o expediente com as crianças. E aí é cansativo levar o trabalho para casa, mas a gente vem trabalhando nessa conscientização de usar esse tempo, de tentar aproveitá-lo o melhor possível. Dificuldade no registro escrito do projeto, que é a nossa documentação pedagógica, foi o nosso último tema, o último título que a gente apresentou na formação do ano passado, e que esse ano ela vai ganhar tentáculos, digamos assim, porque aí a gente vai focar nesse tema como uma necessidade já formativa para este ano. A gente inicia esse primeiro trimestre dentro do nosso calendário formativo, destacando o uso de tecnologias. A gente vai dar uma importância maior nesse primeiro trimestre a isso, e a gente já vai linkando o uso dessa tecnologia, como ela vai ajudar nessa construção da documentação pedagógica, né? Porque aqui a gente usa o Drive como um instrumento que facilitador para a gente trocar os relatórios, toda a documentação que envolve essa parte de planejamento, né? Além do e-mail. Mas aí a gente vai se aprofundar mais nesses usos tecnológicos e linkar com essa formação mais detalhada sobre a documentação pedagógica. A gente já está começando umas leituras sobre Reggio Emília, enfim. Aproveitar esses registros no relatório trimestral da criança. Então, a gente está levando essa conscientização também aos professores, que quanto mais eles registram, quanto mais eles tiram um tempinho ali, 10 minutos pós o expediente tão cansativo que a gente nunca a gente deixa o professor só dizer assim que dá para você fazer, tire e faça. Não é dessa forma, né? A gente vai trabalhando, conscientizando que de certa forma, é melhor tirar um tempinho ali para a gente anotar enquanto a mente está fresca, lembrando, né? Do que acumular, para depois você vai lembrar, como você vai lembrar para levar isso para um relatório, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho de consciência e tem dado certo. Os nossos relatórios estão cada vez mais ricos em detalhes, mais informativos e aprofundando mais esse lado da avaliação das nossas crianças, né? A cultura de combinar com um grande evento e um projeto, a gente também, a exemplo lá no gráfico, a gente tem uma turma de nível 2 que realizou 2 lindos projetos. Um deles foi o que deu a abertura a essa conscientização, que foi a da aranha, né? Quando aquela foto surgiu ali, que a gente percebeu que está dando certo a formação. Então, foi um projeto de um percurso maravilhoso, e o outro projeto foi o Camaleão e a Iguana da mesma turma, um projeto de percurso riquíssimo, que as famílias, a professora consegue envolver a família como... Eu não sei não tenho nem palavras para explicar como é esse que a gente acompanha nos grupos no grupo da turma esse envolvimento, né? Que é de real emoção. Mas um desafio frustrante para nós foi a professora não ter conseguido culminar com um grande evento na sala para trazer a família, né? E a gente tenta
conscientizá-la também que o processo foi mais importante do que essa culminância de show, não é por aí. Vamos dar importância ao processo também. E culminar o projeto significa responder os questionamentos. Não necessariamente, embora seja uma mediação, né, culminar trazendo a família, mas não é obrigado necessariamente, né? Trabalhar o projeto de pesquisa versus as habilidades inerentes da faixa etária, então esse também é um cuidado que os capítulos do livro lá que a gente estudou já traz isso, e a gente tem esse cuidado de fazer os planejamentos por nível, levando também essas leituras reflexivas sobre as etapas, as idades, o que cada criança pode estar alcançando os objetivos, sempre revisitando a BNCC, certo? Isso, e aproveitar essa próximo pesquisa, né, Fran? E aproveitar esses temas de pesquisa junto a essas habilidades que precisam ser desenvolvidas. Porque eu estou lá com um documento que me orienta que nessa faixa etária de 2 anos eu tenho X habilidades a serem desenvolvidas. Então, por que não fazer um link com o que a gente está estudando no momento? Aproveitar essa temática para isso. Oi? Francleide? Olá, meninas. Cortando um pouquinho, Fran. Oi? Oi? Gente, porque como eu estou... Está me ouvindo bem agora? Sim. Francleide? Então, vamos lá. Alguns avanços, gente. Todos conseguem me ouvir? Oi, está me ouvindo? Sim. Pronto. Siga, Fran. Sim. Na sua ausência, eu pego. Pronto. Então, os avanços, professores... Oi? Vou seguir. Os professores, nós notamos que eles ficaram com a escuta mais sensível, né? A escutativa, então a gente passou a estimular isso muito mais. Olha, escuta a criança quando estiver no parque, escuta a criança quando estiver durante a alimentação, observa mais a criança durante os momentos de brincadeira. Então, isso tem se tornado rotina. No nosso CEMEI. É pouco tempo para a gente apresentar tantos avanços, mas a gente se orgulha disso, viu, gente? Professores avançando na escrita dos seus projetos. Então, o Drive veio para facilitar, é uma ferramenta que facilitou essa escrita, e eles vêm avançando nisso, vencendo ali cada etapa, né? Cada parte do projeto, tentando compreender o que colocar em cada título. Decidimos repensar, trocar a amostra cultural, como eu já explanei no outro slide, né, com a culminância mais simplificada em sala. A gente realmente não fez a amostra anual, então ficou mesmo nessas individuais. As culminâncias acabam sendo um grande retorno do conhecimento construído ao longo do ano, e o conhecimento está vivo na memória da criança. Então, é aquele tema que está ali fresquinho, tanto para as crianças como para os pais, porque os pais são envolvidos nesse processo de pesquisa. É a organização do papel do coordenador pedagógico, considerando suas atribuições sem desvio de função, porque o que a gente vem também é educando o grupo, a equipe dos professores, né, a não pensar que o coordenador ele é aquela pessoa que está auxiliando a sala. Não, ele é o coordenador, e isso é muito importante e se estenda às instituições de vocês, que o coordenador se coloque no papel dele. O papel dele é formativo. Ele não pode estar substituindo o estagiário para elaborar uma atividade
uma atividade impressa, um cartaz que o professor vai querer, não é o coordenador que tem que fazer isso, né? Então, o papel do coordenador é dar o apoio, é instruir, é trocar, não como ter o dom do saber, né? Mas mediar, costurar, fazer a ponte entre família e os professores, investigar qual é o aluno que está com uma certa dificuldade. É esse o papel do coordenador. E, aos poucos, né, diferente do que a gente tinha, essa visão de coordenador tinha que estar ali dando o apoio em sala direto, não. Então, a gente já vem... Ju? Eu falei apagando incêndios. Apagando incêndios, é esse o termo, né, que costuma se usar. Então, a gente vem educando a equipe e eles compreendem, a gente sempre compartilha, né, a lei, o nosso regimento. Então, sempre isso num trabalho de cunho formativo, certo? E colaborativo. E agora eu vou passar as considerações finais para a nossa colega Juliana. Aqui eu já me despeço, dizendo que a gente vai dar continuidade, né, a esse trabalho. As perguntas que vocês tiverem, coloquem aí no chat, que a gente vai estar respondendo no final. Mas é um desafio, que vem assim, a gente vem adquirindo muitas conquistas, e o que eu digo para vocês levarem para as instituições de vocês é que a união realmente da equipe gestora, que somos 3, né, essa união, cada um fazendo a sua parte, mas em conjunto. É um conceito difícil de compreender, de expor, né, de falar, mas é fácil de viver se você souber conviver, certo? Vou passar a palavra para a Lígia, para ela também fazer a consideração final dela, e, por fim, Juliana. Obrigada, gente. Oi, trocando aqui de cadeira, né? Trocando de pessoas. Agradeço muito a vocês a oportunidade, né, de estarmos aqui expressando um pouco do que é o nosso trabalho. Com certeza é um pouco. Com certeza nós vamos avançar muito ainda. E eu desejo tudo de bom. E assim, gente, aqui são as considerações finais do nosso trabalho envolvendo projetos nesse ano 2025. Aqui ele reflete um pouco assim dessa nossa vivência e do que nós temos ainda a caminhar, né? Nós colocamos assim, que o trabalho com projetos nos deixa em solo desconhecido. Ainda é muito difícil viver o percurso com as crianças. Ficou a importância de ser primeiramente um professor que pesquisa e que tem a função de emergir das crianças o conhecimento a ser explorado juntos, juntar os elementos e favorecer para que estes possam ajudar as crianças a trilharem esse caminho não sozinhas, mas com mais autonomia. Percebemos um semeio em constante movimento, vivo e cheio do olhar curioso das crianças e professoras trilhando novos caminhos. Sabemos que ainda temos um longo percurso pela frente, pois trabalhar na perspectiva dos projetos de pesquisa envolve uma participação ativa e constante da docência. Precisamos levar em consideração as variáveis para dar continuidade e sustentar essa prática que é ativa. A continuidade da formação docente, o tempo de qualidade para conseguir documentar o processo de pesquisa, uma vez que 1 hora diária se torna pouco produtivo, depois ou antes de uma jornada de trabalho, de um turno de trabalho. Contudo, diante da estrutura organizacional que temos, buscamos motivar ao máximo para que os estudos formativos acontecessem com qualidade e envolvimento. Buscamos motivar e mostrar o possível diante da realidade que temos. E assim, gente, agradeço também demais pelo tempo que vocês estiveram aqui conosco, vivenciando nossa experiência formativa no CEMEI. Como o Francleide falou e Lígia falou, é um trabalho extremamente desafiador. Nós não somos detentoras do conhecimento, mas nós nos propomos a estudar juntas. E esse trabalho vem dando certo, como o Francleide e Lígia falou, porque nós somos unidas, cada uma na sua competência, cada uma nas suas habilidades,
é importante conversar, porque, ao mesmo tempo, se eu tivesse, imagine, se eu estivesse totalmente envolvida nas situações gerais do CEMEI, como a gestão administrativa ela lida diariamente, eu não teria aquele tempinho sentada lá na direção, coordenação, lendo o livro, fichando, porque isso foi feito, gente, não foi em casa, foi no trabalho. Porque a gente precisa também organizar o nosso tempo dentro da escola e dizer assim, essa 1 hora que eu tenho na minha equipe vai ser para estudar. Então, nós nos propomos primeiro a estudar juntas dentro da escola, a fazer nossos fichamentos, a organizar nossos slides e depois usar o momento que temos. O momento que temos é 1 hora por dia, mas é o que nós temos, a organização é assim. Então, eu não vou ficar murmurando, nós não vamos ficar murmurando. Nós queremos o quê? A mudança de comportamentos, porque, como eu disse lá no início, cada professor tem um tempo de aprendizagem diferente, reflete a maneira como foi formado, porque isso pesa também. Então, ninguém aqui consegue atuar como atuava no início da carreira. Então, é a vivência, é a troca de experiências que nos faz forte, que nos faz mais forte. Eu digo a vocês que o trabalho de hoje, ele é um trabalho coletivo, colaborativo. Eu tenho inúmero prazer e parabenizo minhas professoras. Nós temos algumas professoras aqui hoje participando também desse mini curso. E, assim, nós temos muito prazer em parabenizá-las, porque o nosso sucesso é o sucesso delas e o sucesso das crianças. Então, por isso que nós temos sucesso. Então, eu desejo que esse ano nós consigamos trilhar esse caminho, continuar esse caminho. Isso não quer dizer que nós não temos desafios, nós temos muitos desafios. E tem momentos que nós, equipe gestora, também precisamos realinhar nossos momentos de trabalho, de conversar e dizer, olha, Juliana, vamos reencaminhar dessa forma. Franklin tem hora que faz assim, Júcia, porque esse dia foi pesado demais. Mas é isso, é a gente replanejar, sempre conversar, ter esses momentos de equipe firmado lá. Nós temos lá firmado, tem até um quadrinho lá nas nossas salas. Toda segunda-feira, um exemplo, de 8 às 9 é o momento da equipe, e aí de quem bater naquela porta. É assim, mas a gente precisa garantir. E o sucesso, ele vai se fazendo no dia a dia, no comprometimento de cada um, mostrar que é possível. Não temos um momento tão favorável para planejar, mas é possível. E isso tudo surgiu porque todos deram as mãos e colaboraram. Agradeço a todos que participaram desse momento de partilha, né, da nossa prática.